Então, minha gente, vamos falar sobre teologia e tradição a partir da apostila de introdução à teologia cristã de Franklin Ferreira e Valtair Afonso Miranda, do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, do ano 2000. Então vamos agora falar sobre a teologia católica romana tradicional. Bem, a teologia está evoluindo constantemente ao seu entendimento da fé cristã. O princípio inaciano de acomodação e o princípio de desenvolvimento proposto por J. Newman refletem a natureza mutável da teologia católica romana. O elemento de mudança do catolicismo deve-se primordialmente à posição de autoridade conferida ao ensino da igreja. E aí eu não sei se vocês lembram que a gente já falou isso em alguns momentos sobre a teologia católica. Ela é diferente da protestante em vários aspectos, mas principalmente porque doutrinariamente a igreja protestante ela pega alguns rumos, mas algumas coisas são praticamente imutáveis. E no caso da teologia católica, a gente não tem apenas a Bíblia como autoridade, mas também tem a tradição. E aí o magistério discute, debate, tem os concílios, e aí tem a questão da palavra do Papa acerca de uma determinada doutrina, e aí tem um determinado dogma estabelecido. E devido a isso, existem algumas mudanças, não aquelas mudanças clássicas, né? Acredito que ninguém vai mexer em Maria, mas assim, a gente pelo menos observa uma certa facilidade de mudar algumas questões, pelo fato de não haver um ponto de vista autoritativo como no caso protestante. Vamos pensar em revelação. A Bíblia, incluindo os apócrifos, é reconhecida como a fonte autorizada de revelação, juntamente com as tradições e o ensino da igreja. O Papa também faz pronunciamentos investidos de autoridade ex cátedra, ou seja, da cátedra, sobre questões de doutrina e moral. Esses pronunciamentos são isentos de erro, de onde a gente tem aquela questão da infalibilidade papal. Não quer dizer necessariamente que o Papa não cometa erros enquanto ser humano, mas quando ele faz a declaração da cadeira, né, enquanto o sumo pontífice, isso daí é visto como um anunciamento isento de erro. A igreja é a mãe, guardiã e intérprete do cânon. Então, como as escrituras elas são consolidadas no ambiente da igreja, então não se tem aquela mentalidade de as escrituras são a regra máxima. Não, por quê? Porque a igreja vem antes do cânon do Novo Testamento. Então, a partir dessa compreensão, a igreja ela acaba sendo o quê? A mãe e guardiã e intérprete do cânon. Muitos estudiosos católicos romanos posteriores ao Concílio Vaticano II afastaram-se do ensino tradicional da igreja nesta área, abraçaram perspectivas da alta crítica acerca das escrituras e rejeitaram a infalibilidade papal. E aí, em relação à questão da alta crítica, está relacionado à questão lembra da aula em que nós falamos sobre a crítica da autoria mosaica, do alto criticismo e do baixo criticismo? Então, devido ter um colegiado de estudiosos que abraçaram as perspectivas da alta crítica, então, de acordo com a palavra dos autores aqui, estes estudiosos eles rejeitaram a infalibilidade papal.
até porque ficaria difícil você dar alta crítica e ter esse posicionamento tradicional. A salvação, de acordo com a teologia católica romana, de acordo com esses autores, seria da seguinte forma: a graça salvadora é comunicada mediante os 7 sacramentos. Não sei quantos lembram das aulas que tivemos de apologética cristã, quando a gente falou sobre os sacramentos da Igreja Católica, então como batismo, crisma, ordem, matrimônio, extrema-unção. Então, diante dessa questão, os 7 sacramentos são meios de graça, como o batismo, confirmação ou crisma, a Eucaristia, que para a gente é a ceia. Católica, na cristã são 2, né? 2 ordenanças. Seria o batismo e a ceia. Isso, porque a Igreja Batista, ela tem a compreensão de batismo e ceia como ordenança. Mas, se eu não me engano, os presbiterianos veem a ceia como sacramento. Entende? Tem igreja protestante que vê a ceia como sacramento também. E aí, voltando aqui, os 7 sacramentos seriam batismo, confirmação ou crisma, Eucaristia, que estão relacionados à iniciação da igreja, a confissão ou penitência e a extrema unção, né, ou a unção, que estão relacionados à cura, e o matrimônio e as ordens, que são sacramentos de compromisso e vocação. Ou seja, assim como o indivíduo ele entende como vocação se casar com sua esposa, se casar com seu marido, se casar com seu marido partindo do princípio da heterossexualidade, ok? O católico não teve essa mudança que o evangélico já teve. E aí, em relação a isso, né, pensei que o Fernando ia ficar chocado. Não. Porque o evangélico já adotou, né, a igreja inclusiva, enquanto o católico continua de um jeito só. E aí, no catolicismo tem que casar? Pode viver? Por exemplo, o caso do nosso presidente, eu desconfio que ele cometeu um sacrilégio participando da Eucaristia. Por quê? Porque maritalmente ele está vivendo com a terceira mulher e no casamento civil ele já está no segundo casamento, ou seja, o primeiro casamento teve divórcio, então ele não poderia participar da Eucaristia, entende? Porque o casamento na igreja católica, ao contrário da igreja evangélica, é vitalício, não pode separar. E aí, em relação a esse caso, voltando aqui, os 7 sacramentos, batismo, crisma ou confirmação e Eucaristia, que tem a ver com a iniciação na igreja. A penitência ou confissão, relacionada à questão dos pecados cometidos. A unção, relacionada à cura. E o matrimônio e as ordens são sacramentos de compromisso e vocação. Então, assim como o homem assume o compromisso de se casar com a mulher e a mulher com o homem como se fosse uma vocação, aquele que abraça o ministério, como o caso dos padres, também é visto como vocação. Eu estou entendendo essa questão de vocação, que é vocação. Vocação, por exemplo, quando um indivíduo, né, fala que, agora não lembro se foi um policial civil aqui no Rio de Janeiro, quando ele estava falando de uma investigação que foi bem sucedida, e ele falou que ser policial tem a ver com vocação, ou seja, de você ser de certa forma chamado, vocacionado, atraído por aquilo ali. Aquilo ali é o que vai te realizar como pessoa. No aspecto religioso, vocação tem a ver com o quê? Deus chamou você para tal coisa. No que se refere a casamento ou a ordem do ministério, ambos têm a ver com vocação. Deus
chamou alguns para a vida conjugal e chamou outros para a vida dedicada exclusivamente ao ministério, que é o caso dos padres, por exemplo. Vocação, chamar, vocare, vocal. Como é que eu digo o que é vocação? O cara disse, eu quero ser padre. Pô, ele se sente não, mas ele quer saber o significado de vocação. Não, já peguei. Tem chamado, mais. É um chamado. Não, isso eu já falei. Eu quero que vocês consigam explicar de outra forma. Engraçado Ele que... entendeu que ele não sou. Tá me enrolando? Não, Crente enrola os outros? Tá assim. Engraçado que essa prática deles é para os outros, mas para ele mesmo, né? Padre não casa, o Papa não casa e... Que para os outros, a gente acabou de ler que para o padre é a vocação. Então, vocação de não casar. É, vocação de não casar. Mas Paulo faz isso também. Paulo também, ele participa do casamento. O casamento tem suas delícias, mas tem suas dores. Viver solteiro tem suas dores e tem suas delícias, não é assim também? Fica quieto. Ué, gente, não dá para ter tudo. Ué, tem viúva, por exemplo, que sofre pela ausência de um marido. Tem viúva que está feliz, velho. Tô falando sério, tô falando sério. Do segundo casamento, do terceiro casamento. Isso aí tem a ver com o divórcio, não com viuvez. Entendendo. Agora, se for para a vida cristã, casamento é um casamento só. Tudo bem. Você, a partir do momento que você se separa, cada um tem um entendimento. Você descasou, divorciou, seja lá, você não pode casar de novo enquanto o outro lado não venha a morrer. Então vai lá e mata logo, né? Não sei, eu acho que seria legal você dar esse posicionamento na aula do professor Rodrigo Rossi. Entendeu? Eu acho que vai ser legal, Chega pra ele e fala sobre isso aí. Não, porque o cara não, se está escrito. Patrícia já conheceu o Rodrigo Rossi? Já. Então tá bom. Boa, caramba. Quem? A Patrícia ou o Rodrigo Rossi? Os dois. Então tá bom. Mas nada contra o segundo casamento, não, tá? Não, mas ele não deu. Mas eu sempre vi essa questão de que uma vez casou, meu filho, Não, mas vai ser eternamente. Mas biblicamente falando, se for um caso ou de morte ou de traição, pode casar novamente, não é isso? De acordo com a Nem por Bíblia. traição. Posso ler, pastor? Bíblia? Nem por traição. Tá bom, vai. Olha, Fernando vai ler a Por Bíblia. traição. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha, Depois a gente volta para o Teologia e Os Tradição. casados ordenam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Isso aí é Paulo ou Jesus? Então, a gente teria que mastigar da seguinte forma: o que Moisés, os profetas, Jesus e os apóstolos disseram sobre casamento, a gente se debruçar em cima disso, mastigar isso, ver se divórcio é a mesma coisa de repúdio, se quando Moisés dava a carta de divórcio era para não se casar de novo, se havia na compreensão judaica de que quando havia divórcio poderia haver novo casamento, ou se não poderia haver novo casamento, de observar em relação à questão da recomendação do apóstolo Paulo, se a gente está falando de o marido e esposa que são cristãos e estão se separando, ou se é o marido e esposa em que um dos dois é cristão, o outro não é, e o que não é, olhou e falou assim: não, minha mulher mudou demais, não quero mais saber dela, o meu marido mudou demais, não quero mais saber dele, né? Então tem várias e várias situações aí para a gente discutir, inclusive à luz da questão da violência doméstica nos Jesus. Então, assim, a gente tem que pensar um monte de coisa que eu acredito que não tem como a gente esgotar aqui, até porque é um assunto bastante sensível, né? A gente acaba colocando uma carga pessoal. Tem aquele camarada que estava doido para separar da mulher.
Mas como ele ficou preso pelo texto bíblico, ele não admite de jeito nenhum que alguma outra pessoa se separe. Tem esse. Tem um outro caso, daquele que assim, tentou de todas as formas ficar casado. Mas assim, ele tentou, só que parece que a mulher tinha uma capacidade fenomenal, né, de fazer ele não gostar dela, ou vice-versa. De repente aquela mulher que tentou de todas as formas conviver com aquele cara, só que chegou uma hora que assim, ou ela ficava com ele e morria na mão dele, ou ela o largaria e ficaria viva, né? Então, assim, ou de repente contrairia HIV, coisas do tipo. Então, existem várias situações aí que eu acredito que daria para escrever até um livro sobre o assunto. Meu Deus. Ou 2 ou 3. Aí pode ser um assunto para você começar a se debruçar e pesquisar. Entendeu? Uma menina que ela casou com um camarada, enquanto estava no namoro, era perfeito. Ele tratava bem os filhos dela e ela tratava bem os filhos dele. Mas quando casou, o que aconteceu? O cara começou a repudiar os filhos dela e só o que era bom. Aí o que ela fez? Toma teu pão de volta. Meu Deus. Não, acho que ela fez errado, não. Então, aí o que acontece? O filho dele é bom e o dela não presta. Aí eu não sei se dá para vocês perceberem que a gente entra num assunto bastante sensível e que possivelmente vai dificultar a gente de fazer uma reflexão fria à luz das escrituras e uma leitura isenta do que Deus quer falar com a gente, né? Até porque, por exemplo, uma pessoa solteira, ela não teria muita dificuldade, né, de criticar alguém que se divorciou, né? Uma divorciada, ela poderia até ser contra o divórcio, mas ela, mesmo que ela fizesse alguma crítica, ela faria com um pouquinho mais de suavidade, porque quem sabe o calor da panela é a colher. Então, a gente assim, precisa analisar isso tudo. Pelo amor de Deus, sou casado há 21 anos, tá bom? Nunca traí minha esposa. Não posso comentar a respeito, né, do pensamento impuro e da olhadinha, Fernando. Desculpa, pode me ajudar. Mas agora, assim, sempre me esforcei de todas as formas para ser o melhor marido possível. Mesmo quando ela está naquele período de complicada e perfeitinha, ainda assim eu estou me esforçando, entende? Então, assim, conheci minha esposa, ela tinha 16 anos, agora está com 41, então já deu para perceber que, assim, mudou um monte de coisa. Mas, assim, o que eu estou dizendo aqui é que, como pastor, você lida com muitas situações que não são apenas assim, ó, fulano separou, fulano vai separar, entende? Você no gabinete, você lida com muitas crises. E eu não acredito que ninguém que se separou casou assim, olha, eu quero me separar. Eu não acredito nisso. Eu até acredito em alguém que de repente casou pensando mais numa geladeira inox do que pensando na seriedade de um casamento. Até porque você percebe que o que tem de noivinho aí que não consulta pastor, o que tem de namoradinho aí que não procura liderança espiritual, entendeu? E que geralmente o pessoal só procura o pastor quando fala assim, pastor, tô indo embora. Entendeu? Aí assim, o pastor vai fazer o quê? Entendeu? Então, se a gente observar bem, o problema não é apenas a questão da pessoa se separar. O problema é a safra de crente que nós temos hoje. Sem querer fazer algum tipo de desabafo, mas assim, enquanto no passado os crentes aturavam chifre e violência doméstica, os crentes de hoje não suportam incompatibilidade de gênero. Tá entendendo? Enquanto os do passado aturavam a coisa do arco da velha, tá entendendo? A irmã cuidava, né, do filho que o marido teve com a amante, tá entendendo? Então, antes era desse jeito. Hoje o simples fato de dizer assim, pastor, não vejo mais graça nele não vejo mais graça nela não sinto mais nada, tá aí, não vai fazer mais nada? Não, Deus quer que você seja feliz, entendeu? Teologia e tradição, mas vai, fala aí. A última palavra sobre o assunto que o Gerson colocou. Você viu o filho do nosso pastor lá? Não. Ele avisou, não A casa. vida dos outros. Não casa Porque ele chamou a família dele, estava à direita dele. Sim. A vida dos Esse outros. cara que já é a terceira mulher dele, ele não presta, ele não conhece Deus, ele não é temente a Deus, não conhece Jesus. Pimba! Nasceu uma criança, resultado agora, meteu o pé. Ficou lá uma garota daquela. Uma boneca, né? Foi falta de conselho, o homem sabe. E olha, eu vou mais além nessa questão de conselho. Na minha concepção, ímpio não é só o cara que não é evangélico. Para mim tem ímpio evangélico. E outra coisa, eu entendo que assim,
Nem sempre o bom partido é o cara de dentro da igreja, porque às vezes tem um cara de dentro da igreja que vou te contar, entendeu? Aí, mas vamos voltar a falar de teologia e tradição. Então a gente viu que a teologia católica tem uma facilidade maior de passar por transformações, por mudanças essenciais, digamos assim. No caso, a revelação não está restrita ao cânon, mas também de certa forma envolvida pela dinâmica da igreja e do magistério. A salvação ela é comunicada mediante os sacramentos, que seria batismo e crisma, batismo, crisma e eucaristia em relação à iniciação à vida eclesiástica, penitência ou confissão e a unção relacionadas à cura, e o matrimônio e as ordens são sacramentos de compromisso e vocação, onde a gente parou. E aí a igreja ministra os sacramentos por meio do sacerdote ordenado, hierarquicamente organizado, e segundo a concepção tradicional, não havia salvação fora da igreja, mas o ensino recente tem reconhecido que a graça pode ser recebida fora da igreja. Então, houve um período na história do catolicismo em que não há salvação fora da igreja, mas devido a essas mudanças substanciais na estrutura católico-romana, existe agora essa possibilidade de compreensão. No sacramento da Eucaristia, o pão e o vinho tornam-se literalmente o corpo e o sangue de Cristo, aquilo que se chama transubstanciação. Por exemplo, a Igreja Batista vê o momento da ceia como memorial. A gente apenas participa da ceia lembrando do que Cristo fez. No catolicismo não. A carne e o sangue de Jesus são, o vinho e o pão são literalmente transformados em carne e sangue de Jesus. Daí onde vem aquela questão do sacrilégio, em que a gente, por exemplo, se depara com a candidata à vice-presidência, Manuela Dávila, junto com o candidato à presidência, Fernando Haddad, indo lá e participando da Eucaristia, e uma senhora com um vídeo foi seguindo o oficial da igreja que tinha ministrado a Eucaristia, seguindo, falando assim: isso é sacrilégio, padre, isso é pecado, Jesus. Entende? Então apareceu esse vídeo, e assim, eu não sei qual é a filiação do Fernando Haddad ou da Manuela Dávila em relação ao catolicismo. Eu só sei que a dona estava furiosa, né? E o ministro estava seguindo, andando rápido, dando as costas para ela. Entende? Então, assim, isso é uma coisa bastante séria. Não é como no caso do evangélico, que eu falo evangélico batista, porque tem aquele evangélico que entende que a ceia confere algum tipo de graça. No nosso caso, a liderança, o pastor, né? Para que cada um se examine. Exatamente. Agora uma dúvida, o não batizado. Mas aí a gente está saindo da igreja católica. Vamos daqui a pouco falar sobre o não batizado? Então, igreja, os quatro atributos essenciais da igreja são unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Fundamentalmente, a igreja é a hierarquia ordenada, atingindo o seu ápice ao Papa, né? Então, a gente tem essa ideia de ser uma só igreja, de ser uma igreja santa, uma igreja universal, uma igreja apostólica. E essa igreja, ela tem uma hierarquia ordenada,
né, e o sumo pontífice seria o Papa. A organização está constituída em torno de uma autoridade sacerdotal centralizada que teve seu início com Pedro. De acordo com a compreensão católica, Pedro foi o primeiro Papa. A autoridade do sacerdócio é transmitida por meio da sucessão apostólica da Igreja. Os bispos de Roma têm autoridade para avaliar as conclusões acadêmicas e fazer pronunciamentos e definições conciliares. A Igreja é mediadora da presença de Cristo no mundo. Deus usa a Igreja como sua agente para levar o mundo em direção ao seu reino. Maria. No Concílio de Éfeso, 431 d.C., Maria foi declarada a Mãe de Deus, assim como a Mãe de Jesus Cristo, no sentido de que o filho que ela deu à luz era, ao mesmo tempo, Deus e homem. São observadas 4 festas marianas: a Anunciação, a Purificação, a Assunção e o Nascimento de Maria. Maria ficou isenta de pecado, do pecado original ou do pecado pessoal, em virtude da intervenção de Deus. A gente conhece isso como a Imaculada Conceição. Agora eu não me lembro bem, mas se eu não me engano, está até no outro vídeo, o dogma da Imaculada Conceição é um dogma bem mais recente. E Maria é misteriosamente mediadora entre o ser humano e Cristo, o juiz. Então a gente, por exemplo, observa aqui que, de acordo com a teologia católica romana tradicional, a gente observa a perspectiva de teologia, revelação, salvação, igreja e Maria. Dessa forma, diferentemente do posicionamento protestante. Tá ok? Então, oi. É só os 4 pontos aí: a unidade, não unicidade. A unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Então a gente vai no próximo vídeo falar sobre a teologia luterana.